Bom dia, igreja. Bom dia, amigos. Como é que vocês estão nesta manhã? Fim de semana, sábado, bastante calor. Espero que estejam bem e que possam descansar neste fim de semana. Estamos a terminar a semana, as meditações desta semana, e tivemos a meditar acerca de Neemias e da reconstrução dos muros, de algumas atitudes e lições que nós podemos aprender com ele, face a todas as circunstâncias em que se encontrava o povo de Israel, em que se encontravam os muros, em que se encontrava a cidade de Jerusalém, e vimos como Neemias reagiu às diversas circunstâncias de uma forma que nos ensina a nós também como reagir nas diversas circunstâncias que a vida nos apresenta. Hoje gostaria de falar um pouquinho, resumidamente, do capítulo 6 e do capítulo 12, para exaltar e para finalizar este estudo de uma forma em que nós percebemos que Neemias acabou, juntamente com o povo, a construção dos muros, e segundo o capítulo 6, diz que os muros, em Neemias capítulo 6, versículo 15, acabaram-se a 25 do mês de Elul, em 52 dias. Ou seja, em apenas 52 dias os muros e os portões ficaram prontos. Uma obra recorde, em tempo recorde, de extrema dificuldade, que o povo de Israel, em unidade, e apesar de todas as oposições, conseguiu levar a cabo. E depois em Neemias 12, 27, já na parte final do livro, diz-nos o relato que, por ocasião da inauguração das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas e trouxeram-nos a Jerusalém de todos os lugares onde eles moravam, para celebrar a inauguração com alegria e cânticos de agradecimento. Neemias e o povo estavam agradecidos a Deus, então decidiram trazer aqueles que naquela altura, digamos que eram os chamados ministros de louvor, para virem a Jerusalém, para se alegrarem juntos e poderem assim cantar. E diz a palavra que Neemias dividiu-os em dois grupos. E Neemias ficou num grupo, Esdras ficou no outro, e os dois grupos subiram a muralha e foi cada um para o seu lado, ou seja, contornaram a muralha toda, cada um por o seu lado. E andando à volta da cidade, a tocar e a cantar músicas ao Senhor, até que os dois grupos se encontraram e foram para o templo. Não é? Diz o versículo 40 que, por fim, os dois coros de agradecimento pararam diante da casa do verdadeiro Deus. Ou seja, eles queriam louvar a Deus em reconhecimento por seu cuidado, e nada melhor do que fazê-lo com um louvor audível, declarando aos céus e àqueles que provavelmente eram seus inimigos que Deus tinha abençoado o seu povo e os tinha levado a fazer esta obra magnífica num tempo praticamente recorde. Todos os homens e mulheres e crianças de Jerusalém ofereciam sacrifícios a Deus e comemoravam. E diz no versículo 43, ainda do capítulo 12, que naquele dia ofereceram grandes sacrifícios, alegraram-se, pois o verdadeiro Deus encheu-os de muita alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se fazia ouvir de longe. Oh, nosso Deus é bom, quando Ele nos abençoa e nos leva além das nossas capacidades e forças. Nós devemos prestar louvor, e um louvor que fique bem audível àqueles que estão à nossa volta. Ou seja, não devemos guardar para nós apenas, mas devemos proclamar aos céus e à terra que o nosso Deus é bom, que Ele é conosco e que Ele é o Deus que faz grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida. Gostaria de terminar pensando, em termos de conclusão destes estudos. Houve um grande milagre em todo este processo da reconstrução. Humanamente falando, era impossível que os muros e os portões fossem terminados em 52 dias. Talvez até fossem terminados face a toda a oposição que eles recebiam. Os obstáculos eram grandes,
Mas Neemias, como vemos no capítulo 6, relata nos versículos 15 e 16 que a obra estava completa naquele tempo recorde de 52 dias. O povo de Deus pode fazer muita coisa quando se consagra ao Senhor e trabalha na força do Senhor. Quando está unido no mesmo propósito, cada um fazendo a sua parte, consegue fazer muito mais do que quando estamos sozinhos ou então nas nossas próprias forças, pensando que nós somos capazes. Eles experimentaram os resultados, não como vindo da obra deles e das suas forças, mas como um milagre do Senhor. Porquê é que eu penso assim? Porque a obra foi feita com a ajuda do Senhor. Esta era a base de toda a obra. A edificação também da nossa vida e da igreja do nosso tempo, onde nós estamos inseridos, é nossa responsabilidade fazer e cuidar. Mas Deus, deixando essa tarefa para nós, Ele faz o resto. Nós fazemos isto, mas com a ajuda do Senhor. Ou seja, a obra só é terminada e é capaz de alcançar os seus objetivos e os seus fins, porque Deus é connosco, fortalecendo-nos, capacitando-nos e levando-nos além da nossa própria força. E Ele é o fundamento e aquele que termina tudo. O que fazemos, o que faremos, sempre será nele e por meio dele. Aliás, a palavra de Deus diz que foi Ele quem preparou as nossas boas obras de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. Queridos irmãos e amigos, a vida cristã não é fácil. Ela é uma vida que exige aplicação da nossa parte, mas acima de tudo exige confiança e descansarmos no Senhor. A vida cristã, em resumo, é algo que é feito com afinco, com responsabilidade. É um trabalho por vezes duro, que precisa de pessoas com resiliência e capacidade de aguentar. Mas precisamos de manter os nossos olhos fitos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos de manter as prioridades certas, saber aquilo que necessita ser feito e onde nós devemos gastar a nossa atenção, onde devemos colocar o nosso coração e esforçar-nos nas prioridades que o Senhor coloca nas nossas vidas e no nosso coração. Precisamos perseverar na fé. Virão momentos em que sofreremos oposições, virão momentos em que se calhar sofreremos calúnias, virão momentos se calhar levantarão mentiras contra nós, virão momentos se calhar o próprio diabo atacará as nossas vidas e as nossas igrejas. E por isso precisamos estar firmes, perseverantes na fé, na capacidade da compreensão de que o nosso Deus está connosco, guardando as nossas vidas e as nossas igrejas, e que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. E precisamos ter uma atitude de oração, uma oração humilde. Neemias orava, sempre que surgiam obstáculos ele orava, e nós precisamos orar sempre, em todo momento, orar e vigiar, velar pelas nossas vidas, velar pela nossa igreja, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, proteger-nos e cobrir-nos com o poder da oração. Porquê? Porque Deus assim o determina, que nós nos protejamos, nos guardemos e nos revelemos uns aos outros. Deus edifica a sua igreja e as nossas vidas através do nosso esforço e do esforço do povo. A sua força e o seu poder torna-se evidente na fraqueza do seu povo, na nossa fraqueza, porque, como dizia Paulo, o Senhor lhe disse: basta-te o meu poder, a minha graça, basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa ou se manifesta na tua fraqueza. Então Paulo se gloriava nas fraquezas para que o poder de Deus pudesse ser manifesto na sua vida. Que nós possamos ter a mesma atitude, firmes, convictos de que em nós mesmos não somos capazes, mas que temos um grande Deus que nos capacita e nos leva além das nossas forças. Para quê? Para que Cristo receba toda a glória, para que o nosso Pai dos céus, em Cristo Jesus, seja glorificado e receba toda a glória. Deus me chama, Deus te chama para fazer grandes coisas nas forças do Senhor, para fazer impossíveis em tempo recorde, se calhar. Vivemos tempos difíceis, tempos de impossíveis, tempos de um vírus maléfico que está a aterrorizar tantas pessoas. Eu falo com pessoas que têm medo, que estão assustadas.
E eu te quero dizer nesta manhã, que confies no Senhor, que coloques os teus cuidados sobre Ele e que muito provavelmente irás ver a mão de Deus sobre a tua vida, com toda a certeza levante além das tuas forças. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa fortalecer o teu coração e a tua vida e que fiques com o Senhor Jesus Cristo, porque com certeza ficarás bem. Deus te abençoe. Para a semana teremos um novo líder com novas meditações. Até lá, um grande abraço.